E o programa Em Foco de volta para você na tela da Rede Premium de televisão. É sempre um grande prazer estar com você. Hoje estamos conversando com o Lucas Adriano. Ele é coach de relacionamento, palestrante, escritor e está aqui falando sobre esse assunto tão importante que faz parte da vida de todo mundo. Agora a gente vai ver alguns momentos do lançamento do livro dele e ele vai falar a respeito para nós desse momento. Vamos lá. Aí, que dia que foi esse aí, Lucas? Esse foi o dia do lançamento do meu livro solo, né? Eu falo que é o segundo filho. Que legal, um sonho realizado. Como chama o livro? Sedução, domine a arte, a técnica, os 7 passos para você conquistar a mulher que você deseja. Ótimo. Quando que foi esse lançamento? Foi dia 30 de novembro agora. O cara não é fraco não, ó, na Livraria Cultura, rapaz. Na Livraria Cultura do Shopping Guatemi, foi bem bacana. Do Shopping Guatemi, diga-se de passagem. Bastante gente, foi bem legal, foi um dia bem marcante. Muito bom, vamos lá. Aí tem um outro livro também. No mesmo dia eu lancei uma coautoria sobre o mesmo tema, né? Sedução, amor, sexo, romance. E é uma coautoria com vários escritores. E aí nesse livro eu escrevo sobre como deixar a mulher confortável antes do momento sexual, como proporcionar confiança, segurança e como seduzi-la na cama, talvez através de um fetiche, através de um presente como por exemplo uma lingerie, através de vendá-la e aguçar os sentidos dela, através de técnicas, estratégias que eu conto nesse livro especificamente. Certo. Aí o seu solo, né? Esse é o meu livro solo. Qual você fez primeiro? A coautoria ou não? Não, foi o livro solo que eu escrevi primeiro. Escrevi durante 17 meses, depois mais uns 6 meses revisando aí. E aí o 7º passo, que é referente a técnicas e estratégias sexuais, eu peguei uma parte e acrescentei um conteúdo e joguei nessa outra coautoria. Mas já estava pré-pronto, assim, por causa desse livro solo, que ficou com mais de 300 páginas. Muito bem. Então, foi 2 anos para confeccionar esse trabalho aí, né? Foi um trabalho de 2 anos que saiu agora. Legal. E o Lucas, pessoal, ele desenvolveu um processo que, inclusive, né, é o tema principal desse livro, que se chama 7 Passos do Homem Diferenciado, é isso? Isso. Aproveita e mostra para o pessoal de casa os livros que apareceram na tela pra gente. Esse aqui é o meu livro solo, Sedução, Domine a Arte, a Técnica, um livro com mais de 300 páginas, onde eu falo... dividido basicamente em 3 partes. Eu falo sobre o mindset, as crenças, tanto fortalecedoras quanto limitantes, a forma que os homens não devem pensar, não devem encarar a rejeição e todas as situações que podem ser constrangedoras, que causam a timidez, a insegurança. E eu falo muito sobre o mindset de um homem de valor, de um homem sedutor, de um homem que sabe lidar de forma positiva com tudo que acontece. Isso é muito bom, muito importante. A gente é movido pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos. Se você acreditar que você é capaz ou acreditar que não é, você está certo. É o que diz Henry Ford, né? Sem dúvida. Então é bem isso, essa primeira parte. A segunda parte é uma história, 165 páginas de história, que é onde eu conto a minha história desde quando eu era praticamente adolescente, tímido, inseguro, e como eu construí toda a segurança e foi tendo experiências, e a partir disso eu me tornei um homem que eu me considero realizado nessa questão de conhecer as mulheres, de saber proporcionar algo para elas especificamente, né? Muito bem. E a última parte é o método, que é os 7 passos, 100 páginas aí de método para o homem conquistar a mulher que ele deseja, a mulher que ele sente alguma paixão, alguma atração, que quer ter algo mais sério. Tem 7 passos aí, desde o momento que conhece até quando conseguir engajar em um relacionamento mais sério. Muito legal. Vou até falar pro Lucas agora, enquanto isso, ele tomar a aguinha dele, porque ele vai começar a falar com a gente agora. Ele vai demorar um pouco, porque ele vai fazer um resumão aí para você, querido, dos 7 passos do homem diferenciado. Vou falar de novo, hein? Os 7 passos do homem diferenciado. O tema principal do livro dele. Ele que ficou ali, ó, suando ali, ó, escrevendo à luz de velas, molhando ali a canetinha ali, escrevendo, molhando de novo, até fazer esse livro aí. E, sem sombra de dúvidas, tem ajudado bastante gente por onde ele passa, nas palestras que ele faz, também as pessoas que o procuram. E ele vai falar um pouquinho pra gente, né, Lucas? Desses 7 passos aí, a palavra é sua. Com certeza. Bom, os 7 passos, ele é realmente o que vai fazer a diferença na vida do homem que quer melhorar como pessoa, como profissional, como um sedutor, como um homem de valor.
E o primeiro passo é o momento que você troca um olhar, que você conhece, que você notou aquela mulher e talvez ainda não foi notado. E daí eu explico como causar uma ótima impressão, como ganhar ou chamar a atenção dessa mulher através de linguagem corporal, através de atitudes, através da vestimenta, através de uma abordagem criativa ou através de simplesmente uma abordagem mais direta e chegar e falar o que você quer. Porque eu explico nesse passo de abordagem que não importa o que você fala, e sim como você fala, como você transmite a sua intenção, como você transmite a sua mensagem para ela. E muitos homens acham que talvez uma cantada vai dar certo. E na verdade, se for uma cantada boa e você estiver realmente coerente com aquilo, tiver a questão do momento for perfeito, até dá. Quer dizer, aquele primeiro olhar é muito importante. Primeiro olhar. A forma que olha é muito importante. Por exemplo, eu tô numa cafeteria tomando aqui, né? Sim. Meu café, dá um close aí. Aí, de repente... Muito bom. Né? É mais ou menos isso? É isso. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A forma que você transmite a sua intenção. O olhar... Ele transmite muita coisa. Tem um livro que eu li que eu gostei muito. Eu já usava muito de olhar por causa da dança de salão, tem que ter uma troca de olhar e tudo mais. Então eu fui desenvolvendo as minhas habilidades de comunicação não verbal certo. Através da experiência de vida. Até que se tornou um conhecimento consciente e se tornou um método, que é o 7 passos. E o olhar, ele é o começo de tudo. Dependendo da forma que você olhar e receber, tiver a troca... Você já vai saber se você pode ou não chegar nessa pessoa. É uma coisa muito rápida, assim, né? Sutil, frações, né? Exato, mas que faz toda a diferença. Bate o coração mais forte. Ali. Exatamente, você fala, causa emoção. Fui fisgado, e agora? Exatamente. Aí o segundo... E aí, nesse passo mesmo, você aprende a lidar com as suas emoções. Porque o homem, quando ele olha uma mulher, nota, e ela olhou pra ele, até o ponto dele chegar, ele começa a pensar várias coisas. Vem centenas de pensamentos ao mesmo tempo. E se ele pensar demais, ele vai postergar. Porque pode causar, dependendo da experiência dele ou da falta de experiência, pode causar um medo tão grande quanto um assalto à mão armada. O medo de chegar naquela mulher. Às vezes até mais que isso. Então se ele pensar demais, ele não vai fazer nada. Certo. A não ser que ele já tenha passado por isso. O ser humano, ele tem medo do desconhecido ou não resiste ao desconhecido. Certo. Entendeu? Então... se ele não souber lidar com aquilo, ele vai travar. Muitos homens que mandam mensagem pra mim sobre esse primeiro passo mesmo. Cara, eu não consigo chegar numa mulher. Eu não consigo. Os caras falam que não conseguem, não sabem como fazer isso. E na verdade, não é esse monstro, esse bicho, esse fantasma não que todos pensam. Não. Doido aí. Tanto é que... Não, vamos lá, vamos pro segundo passo. O segundo passo, se você notou a mulher, se você quer chegar nela, se talvez você chegou, mas mesmo assim ela não te deu a atenção que você esperava ou que você desejava, o segundo passo vai fazer com que ela te note. Porque o segundo passo é como surpreender, é como causar emoção, é como fazer ela te ver com outros olhos, caso ela não tenha tido ainda aquela primeira impressão positiva que você esperava, que você almejava. Certo. E aí é através de situações que você cria, contextos que você cria, desde sua criatividade, ou se você não tiver isso ainda desenvolvido, voltado para a sedução, o livro tem vários exemplos através de histórias próprias mesmo que eu vivenciei. E esse passo ele é muito importante, porque a mulher pode não ter te dado atenção nenhuma. Dependendo da sua atitude no segundo passo, que é surpreender e causar emoção, você pode gerar uma atração de forma inconsciente. Você gera curiosidade, interesse e atração, e essa mulher vai mudar a forma que ela viu você. E vai realmente te dar a atenção que você precisa para ela te conhecer melhor. Quer dizer, por enquanto está 1-0, né? Está 1-0 ali, você errou no olhar, você olhou errado, né? Calma que o segundo passo pode dar uma melhorada. Mas você não pode você pode fazer 2 gols. Um exemplo pequenininho pra gente. Eu vou dar o melhor exemplo, então. O melhor, vamos lá. O melhor exemplo é uma coisa que eu criei. Eu criei porque eu já procurei em diversos livros, já procurei no Google, já procurei em tudo quanto é lugar, eu nunca ouvi falar sobre isso. Teve uma mulher que eu realmente conheci ela, abordei, conversei num evento e ela não me deu atenção nenhuma. Pelo contrário, ela se fechou pra mim. Estava totalmente fechada. E eu, como eu analiso linguagem, como eu entendo de comportamento humano, eu já meio que sabia que era por causa do meu perfil. Meu perfil de homem, meu perfil de sedutor. Certo. Que é um cara mais seguro, mais direto. Então, logicamente, ela já deve ter tido uma experiência. Te classificou como cafajeste ali. Exato. É isso? Provavelmente ela teve uma experiência negativa recente, na época, né? Com um cara que foi um cafajeste com ela. E aí ela estava fechada para esse tipo de homem. E ela meio que
me colocou como esse tipo de homem. Depois ela me falou isso, por isso que eu sei disso, né? Mas eu já tinha imaginado. E aí eu falei, bom, vou ter que ir com muito mais calma e muito mais respeito. Eu vou ter que mudar realmente a forma que ela me vê, a forma que ela pensa na minha imagem. Então eu fiquei pensando o que eu vou fazer, né? E esse tipo de segundo contato é você fazer coisas que hoje em dia poucos homens fazem, como dar uma rosa com uma carta, ou causar uma emoção em público, mas de forma sutil, de forma que pessoas específicas vão ver e depois vão lembrar isso, ou vão valorizar essa sua atitude. Então isso tudo faz a mulher pensar em você, tudo que pensa se expande, né, se torna o foco e automaticamente começa a gerar curiosidade, pensamento, interesse, atração. Exato. E é onde você começa realmente a ganhar a atenção dessa pessoa e aí ela abre os mecanismos de defesa e tudo mais. Nesse dia você surpreendeu ela? Nesse dia foi muito bacana que eu criei uma das melhores estratégias que eu considero, que é a carta pela metade. A carta pela metade. A carta pela metade. Que eu falei, bom, eu tenho que sair com ela. Ela tem que me conhecer através de toda a minha linguagem. Ela tem que estar ali comigo pessoalmente, porque tudo eu busco o contato pessoal, a convivência. Então eu tinha... Só que ela estava totalmente fechada. Se eu chamasse ela para sair, ela não ia. Então eu falei, bom, eu tinha na época um coach, né, um cliente de mentoria, eu falei, melhor ainda, eu vou juntar tudo, ele vai vivenciar isso junto comigo e vai aprender na prática, no exemplo. Então eu peguei, fiz uma carta pela metade, escrevi e encerrei a carta causando curiosidade, causando interesse, em pelo menos ela ia querer ver a outra parte. E aí eu pedi para ele entregar, eu conversando com ela no primeiro contato, eu sabia onde ela trabalhava, que era na recepção de uma academia. E aí eu falei, você vai entregar lá, eu não vou mandar um entregador, vou mandar você para você até ver a reação dela e tudo mais. E eu dei essa carta pela metade com uma rosa branca, que proporciona respeito, que proporciona uma... Tô indo com calma, rapaz, entendeu? Então, a carta pela metade, uma rosa branca, e na carta eu escrevi coisas que a gente conversou, escrevi o que me chamou a atenção nela, que foi a questão que ela não dava bola para qualquer um, tudo que ela fez comigo que poderia ser negativo eu tornei positivo. Porque eu valorizei realmente, eu fiquei interessado em conhecê-la. Claro. Pela beleza exótica que ela tinha, pelo comportamento dela de não ser fácil, porque a gente valoriza isso. Então, tudo isso eu valorizei e era tudo sincero, e realmente eu estava sentindo, para mim fazer isso eu tinha que sentir algo por ela, porque eu não ia fazer uma coisa dessas à toa, né? Então, eu realmente queria conhecer melhor aquela mulher e entender qual que era o bloqueio dela com relação a mim. Então eu fiz isso e na própria carta eu deixava o meu número de telefone para ela me chamar no WhatsApp para a gente conversar e falava que eu só ia entregar a segunda parte pessoalmente, já tinha até colocado data, horário, local, porque mulher também, se você deixar ela, o que você acha disso ou o que você acha tal horário, tal coisa. Ela fala, esse cara não tem atitude. E também ela já pensa tudo que ela vai fazer. Ela já Você sai de casa sabendo. Já estragou a mágica do rolê. Exato. E ela sai de casa sabendo como ela vai agir, o que ela vai fazer, se eu fizer isso, como que ela vai reagir. Então eu não dou muita opção. É verdade. Eu sou mais direto, eu já coloco tudo, ela só tem que dizer sim ou não. E deu certo. Deu certo. Agora é o seguinte, Lucas. Infelizmente, nós temos aqui apenas mais 2 minutos para o final do programa. Então, a pessoa que estava acompanhando essa sua trama, prestando atenção, anotando, vai ter que rapidinho nesses 2 minutos anotar mais os próximos 5 passos. Você consegue fazer um resumo pra gente? Vamos lá. O terceiro passo é a comunicação. Como se comunicar com a mulher depois que você conseguiu o contato pessoal. Um encontro durante o dia ou um encontro, um jantar, caso você tenha um cinema, um encontro no parque. Então, o terceiro passo é formas de se comunicar. O quarto passo é o primeiro encontro. Como agir no primeiro encontro, como chamá-la para um primeiro encontro. E como surpreendê-la, fazer um encontro diferenciado. O quinto passo é gerar convivência, tanto pelas redes sociais como pessoalmente. Qual é a forma ideal? Quanto tempo de conversa, tanto no WhatsApp quanto nas redes sociais, fazendo algum comentário ou respondendo algo. Aquilo que você acha que não vai dar nada é aquilo que dá, por exemplo, né? Menos é mais. Menos é mais. O sexto passo é como identificar se ela está no momento certo para você arriscar um beijo, para você tomar atitude, como perceber se ela está sentindo ou não atração por você e como transmitir a sua intenção para ela ser recíproca. Então você tem que compreender mesmo, tudo que você tem que fazer é para aquela pessoa específica, não tem como generalizar, cada um é único. E o sétimo passo, para finalizar,
é como você proporcionar conforto, como você proporcionar segurança para o momento sexual, o que fazer, técnicas de como estimular a mulher, preliminares, que é mega importante, muitos homens não fazem, e principalmente como agir depois do momento sexual. Como você vai agir depois, qual a atenção que você tem que manter ou aumentar. Tem homem que depois disso pega e dorme, não dá a mesma atenção que deu antes de conseguir o que queria, talvez. E aí é onde a mulher se sente usada, é onde gera todo aquele... Aquela lembrança anterior de experiências, não é? Aí vem, será que de novo eu estou com esse perfil de pessoa? Perfeito. Né? Então, quer dizer, você eu acho que é o seguinte, você tem que ser um cara verdadeiro, entendeu? Você tem que jogar limpo com a pessoa que você está interessado. No entanto, você não pode seguir o Deus dará. Você tem que seguir aí umas estratégias corretas nesse jogo de sedução, nesse quebra-cabeça, nesse jogo de xadrez, não é isso, Lucas? Perfeito. Prestando atenção direitinho, né? Mais informações, compre o livro, é isso? Exatamente. Pode adquirir o livro, pode entrar no site para conhecer, no Instagram que tem bastante conteúdo também. Então tá ótimo, irmão. Muito obrigado. Muito obrigado aí. Valeu. Deixa o seu recado final. Fala onde as pessoas podem adquirir o seu livro e também te encontrar nas redes sociais. Certo. Meu site www.sejadiferenciado.com, canal do YouTube Seja Diferenciado e Instagram @SejaDiferenciado. E o recado final é: conquistar não é suficiente, é preciso saber seduzir. Uma citação de Voltaire. Então o homem que se acomoda, ele não faz isso. O homem que quer ser diferenciado, que quer sempre surpreender e conquistar a mulher, ele tem sempre esse foco. Muito bem, esse foi Lucas Adriano, palestrante, também escritor, coach de relacionamento e que dá essa aula aí para os homens chegarem aí ao ponto desejado dentro de uma relação. Espero que o programa de hoje tenha lhe acrescentado bons exemplos, boas dicas e nos vemos amanhã. Até lá!